Nós vamos abrir a palavra de Deus lá na carta aos Hebreus. Capítulo 1. Nós vamos avançar hoje, um pouco mais. Para dar uma refrescada na memória, nós estamos repartindo com os irmãos o que de uma forma muito profunda e muito clara, o Espírito de Deus, usando este irmão, que foi instrumento para escrever este livro, deixou para nós, ou deixou para a igreja. E quando olhamos para o início dessa carta, vemos que o que está testemunhado aqui, o que está declarado aqui, ou a palavra profética que temos aqui, não é outra senão o eterno propósito de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, no capítulo 1 e 2, de forma resumida, mas profunda, nós podemos ver aquilo que tem ocupado o nosso Deus desde a eternidade. Ou seja, reunir todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra, em Cristo Jesus. E o autor fala aqui que o Senhor Deus tem falado isto, tem anunciado isto desde o princípio, aos pais, através dos profetas, mas que nos últimos dias ele desvendou esse seu segredo, esse seu mistério, falando de forma clara e plena, através do próprio Filho dele, ou do Filho de Deus, que é a razão de todas as coisas. Então nós vamos ler alguns versículos, para que isto fique bem claro na nossa mente. Depois nós vamos avançar naquela explicação que vínhamos dando, olhando para vários versículos desta carta aos Hebreus. Então, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim, que havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O que é que o Pai tem falado através dos profetas e também através do Filho? Versículo 5. Temos aí o que Deus tem falado. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Versículo 8. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. E cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos teus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançastes os fundamentos da terra,
e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão como vestes. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Então, o autor está dizendo que isto o Pai tem dito, né, a respeito do Filho desde a fundação do mundo. Né? Capítulo 2, versículo 6. Alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, e todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Então, de uma forma muito resumida, mais profunda, o Espírito de Deus está dizendo, aqui nesse início da carta aos Hebreus, aquilo que está no centro do coração do Pai. Fazer com que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, tenha debaixo do seu governo todas as coisas nos céus e na terra. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis e vemos Deus criando Adão e colocando no Éden, temos que olhar com a perspectiva de que a plenitude desse desejo está no coração de Deus, ou a plenitude desse propósito estava no coração de Deus, não seria realizado na vida daquele primeiro homem. Aquele primeiro homem era uma introdução, ou uma sombra, né, como Paulo fala lá em Romanos, capítulo 5, deste que haveria de vir, que é o Filho de Deus feito homem. Isso que está sendo revelado aqui no livro de Hebreus não seria estabelecido naquele Adão do Éden, mas seria estabelecido aqui, no Senhor Jesus. Por isso o autor de Hebreus, ele está citando Davi, no Salmo 8. Davi um dia, eu até já comentei isso com os irmãos, olhou para a Gênesis, olhou para a criação, e disse: está declarado que todas as coisas estão debaixo dos pés do homem, mas eu não vejo todas as coisas debaixo dos seus pés. E ficou por isso mesmo. Ele não tinha resposta. Mas quando o Senhor Jesus se fez carne, se fez homem, Paulo vai chamar ele de o segundo homem, ou o homem da nova criação,
Então aquilo que Davi não teve resposta lá quando ele escreveu o Salmo 8, o autor de Hebreus agora tinha. E a igreja tem. O Senhor estava falando lá em Gênesis de alguém que viria e que reuniria todas as condições para ser isto aqui que o Pai tem falado desde o princípio, através dos profetas. E depois falou através do próprio Filho, quando ele se fez homem. Então o autor aí no versículo 8, né? Ele diz, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O que é que nós vemos, disse o autor? Vemos, todavia, aquele que por um pouco de tempo, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então o autor de Hebreus, ele está dizendo que ele também ainda não podia ver todas as coisas debaixo dos pés do homem. Mas ele já podia ver este homem que se manifestou para ter todas as coisas debaixo dos seus pés. Só que, por causa da graça de Deus, é aberto um parênteses para este homem salvar ou remir os demais, para que estes também possam participar deste seu triunfo eterno e maravilhoso. E assim que esta obra for plenamente concluída em relação aos demais, nós vamos ver que todas as coisas serão colocadas de fato debaixo dos pés do Filho de Deus para sempre. Então o autor de Hebreus, ele pôde ver, né, o que Deus já fez disto e o que Deus está fazendo. E nós, irmãos, na nossa geração, precisamos ganhar olhos, né? Nós precisamos ter esta visão também, para podermos caminhar, né, e responder de maneira correta, ou entrarmos em harmonia com a obra de Deus que Ele está realizando em Cristo Jesus. Né? Então vamos ler mais um pouquinho, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa, presta atenção, e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então este que é a razão de tudo, ele não estará nessa sua posição de glória sozinho. Dentro do desejo eterno de Deus, do propósito eterno de Deus, muitos outros serão feitos participantes. 11. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todo vem de um só. Por isso é que ele não se envergonha de chamar irmãos. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então aqui nós já vemos esse homem, que é aquele que o Senhor, o Deus eterno, estabeleceu
para sempre, né? Trono eterno, introduzindo, né, nessa sua glória muitos irmãos. E nós vemos ele aqui, no meio da congregação, cantando louvores a Deus. Versículo 14. Vai dizer que ele participou, né, da carne dos homens para poder morrer numa cruz no lugar dos homens, né? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes, ou seja, de carne e sangue, também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Já comentamos aqui um pouco sobre isso. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote das coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois aquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Né? Então, aquele homem que Deus criou no princípio, não pôde, ele não tinha condições, né, de ser este homem entronizado, este homem senhor, este homem rei, este homem que realmente atendesse todo o desejo do coração de Deus. Ou seja, aquele homem, né, imagem e semelhança de Deus. Esta palavra se refere a Cristo, só o Senhor Jesus seria este. E nós vamos ver no Novo Testamento o Deus eterno falando dos céus em voz audível, né? Mais do que uma vez, que Jesus é aquele, né, que ele tem nele todo o seu prazer. Só o Filho de Deus, né, seria realmente o prazer do coração de Deus. Mas aqueles que descenderam do primeiro Adão, ou seja, o início da criação, né, não teve resposta, não caminhou nesta direção. E nós vemos aqui que quando o Senhor Jesus se manifesta, né, para ser este cabeça, este Senhor de todas as coisas, ele também vai ao encontro, ele vai na direção daqueles que fracassaram, para resgatá-lo, para colocá-los, né, juntamente com ele, nesse propósito eterno maravilhoso, né, que o Senhor Deus tem. Eu queria ler um outro texto com os irmãos, lá em Apocalipse, capítulo 5, o apóstolo João está tendo a visão, a revelação da glória do Senhor Jesus e da consumação de todas as coisas. Depois dele tomar conhecimento, né, das 7 cartas enviadas às 7 igrejas, e com certeza mostrou a história de toda a igreja do Senhor aqui na terra, né, antes de ser tomada para sempre. O apóstolo João fala que ele viu como que uma porta aberta no céu e alguém que disse para ele, vem para cá, né, sobe para cá. Aí ele disse que não sabe se foi, né, de que forma ele subiu. A verdade é que ele subiu, né? Ele disse, versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito, e o que ele viu? Viu armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, né? Então ele vê um trono, e ele vê anciãos, né, em volta desse trono, ele vê algumas criaturas
ele procurou descrever elas aí de muitas formas, né? Ele vê uma aclamação, né, maravilhosa ao Senhor ali em torno ali naquele trono, né? E no versículo 8, por exemplo, né, fala dos 4 seres viventes que estavam proclamando Santo, 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 Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graça ao que estava, que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então ele vê essa cena, né, maravilhosa, do Senhor ali no trono, esses seres viventes, e há uma proclamação continuada, né, da sua glória e da sua majestade. Aí o que é que João vê? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte proclamando em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Este livro, irmãos, selado, que João viu na mão daquele que está sentado no trono, não é outra coisa senão o propósito eterno de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Deus busca na sua criação. Porque se você olhar para o último versículo do capítulo 4, versículo 11, Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então a criação, toda a criação, tanto celestial como a criação material, nada mais é do que a manifestação da vontade de Deus. Se você for procurar o sentido da palavra universo, você vai descobrir que ela significa uma vontade. Então, o que é a criação? É a vontade de Deus. Se Deus não tivesse tido esta vontade, não haveria criação. Mas porque Ele quis, Ele criou. Mas Ele quis dentro de um propósito. Ou seja, tudo que Deus fez, Ele fez para. Ele fez tendo em vista algo que Ele tem no seu coração. Então, quando você entra no capítulo 5, né, que quando João escreveu, não tinha esse capítulo 5 aí. Era uma coisa só, né? Ele vê, então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livrinho, todo selado. O que está nesse livrinho? Tudo aquilo que esta vontade de Deus busca.
procura para a sua criação, tanto celestial como material. E João, ele nota, né, que ninguém era digno de abrir aquele livro lá. Não é isso? Não havia nem nos céus e nem na terra ninguém, versículo 3, capaz de abrir o livro, nem de olhar para ele. Ou seja, não há nenhuma criatura nos céus nem na terra capaz de satisfazer o desejo de Deus, ou de dar propósito para a criação de Deus. Foi buscado, né? Quando o Senhor se manifesta com este livro, nos céus não havia ninguém lá, nem um anjo, nem um arcanjo, nem um querubim, ninguém era capaz, né, de se colocar na criação e satisfazer aquilo que Deus buscava quando Ele criou todas as coisas. E nem na terra. E João chorava muito, porque ninguém era digno nem de olhar para aquilo. Então, um dos anciãos, né, que estão aqui em redor do trono, ele sabia, né? E ele vem para João e fala: não chore, porque tem alguém que é chamado aqui de leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Um dia o Senhor falou para Davi que a sua raiz, um dos seus descendentes, sentaria no trono para sempre. Ou seja, aquele de quem o autor de Hebreus está falando ali no primeiro capítulo. O seu governo será para sempre. Então a raiz de Davi venceu, presta atenção nisso, para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dos 4 selos viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Nós sabemos que este cordeiro, que aparece aqui com essas características, é uma figura, é uma imagem do Senhor Jesus. Então, só o Senhor Jesus pode dar sentido, ou pode dar propósito pleno para tudo aquilo que Deus criou nos céus e na terra. Mas os homens até hoje não sabem. Quanto mais eles procuram isso a parte de Deus, mais perdidos eles ficam. Eles não sabem para que as coisas existem. E nunca vão saber, a menos que creiam em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, e depois dê uma lidinha no capítulo 5 e também creia no que está escrito aí. Então, quando nós olhamos para o livro de Hebreus, o que está sendo mostrado é isso. É isso que Deus está falando para os homens desde o começo. É isso que os profetas estão anunciando. E é isso, e foi isso que o próprio Senhor Jesus falou quando ele veio. Aí ele abriu, rasgou o véu realmente, mostrou em plenitude que é isso que está no coração do Pai. Então, quando o autor de Hebreus, ele começa, né? Nós vimos isso
primeiro dia, falar com os irmãos, ele chama isso, né, de grande salvação. No capítulo 2, versículo 3, e depois ele segue, né, dando nomes para esta obra que Deus está fazendo em Cristo Jesus. E nós paramos há 15 dias atrás, né, vendo os versículos que procuram descrever esta obra de Deus em Cristo Jesus de muitas formas, né, porque ela é infinita. Mas é maravilhoso olhar, né? Cada versículo desse é como abrir uma janela e olhar, né, por um determinado ângulo. Porque Paulo, olhando para esta grandeza, né, ele chamou isso de insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Não é qualquer coisa. É algo que o coração maravilhoso do eterno Deus está realizando. Então nós vamos prosseguir, né? Nós vimos alguns nomes que o autor deu para esta obra, né? Ele chamou de grande salvação, como já compartilhamos. Ele chamou de herança eterna, lá no capítulo 6, versículo de 12 a 14. Ele chamou isso de refúgio eterno, né? No capítulo 6, versículo 18 e 20. Ele chamou isso de um novo e vivo caminho, né, que coloca o homem na presença de Deus, lá no capítulo 7, versículo 19, capítulo 10, versículo 19 também. Ele chamou essa obra maravilhosa, né, em Cristo Jesus, que abre lugar para os filhos de Deus, para a igreja, como um patrimônio superior e durável, né? Ele falou isso no capítulo 10, versículo 34. No capítulo 10, versículo 35, ele chama isso de grande galardão. No capítulo 11, versículo 10, ele chamou esta obra de cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E aqui paramos aí, né? Se não me falha a memória. Então nós vamos prosseguir aí. No capítulo 11, versículo 26, está sendo falado de Moisés, né? Então diz aí, porquanto considerou, ou seja, Moisés considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. O autor está dizendo que quando Moisés servia ali no palácio, né, de Faraó, estava sendo preparado para ser o Faraó, de alguma forma, ele começou a ter entendimento, né, compreensão e revelação acerca desta obra que Deus está fazendo em Cristo Jesus. Nossa, que coisa maravilhosa! E foi revelado a ele que, a princípio, o Senhor Jesus passaria por vergonhas, né, e sofrimentos para que isso fosse realizado.
Mas o que fez Moisés? Qual foi a atitude de Moisés? Ele considerou o quê? O opróbrio de Cristo por maiores riquezas. Ainda no capítulo 11, versículo 16, volta um pouquinho aqui. Esse texto está falando de Abraão. Diz que quando Abraão saiu da sua terra e foi para uma terra que Deus ia lhe mostrar, olha o que aconteceu no coração de Abraão. Versículo 15, vou ler aqui. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. No capítulo 13, versículo 14, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Abraão, ele recebeu revelação de Deus, e que quando o Senhor concluir esta obra que ele está realizando em Cristo Jesus, será estabelecido o que ele chama aqui de cidade celestial. Lá no livro de Apocalipse, nessa figura aparece de novo. João, ele vê, né, a cidade celestial descendo dos céus. E nela, né, o seu povo. Eu fico imaginando, né, como Abraão, há 4.000 anos atrás, andando sozinho no deserto, ele pôde ter discernimento dessas coisas. Mas Deus estava lá, revelando a ele. Abraão não foi um louco, nem Moisés foi um louco. Abraão não deixou sua terra, Abraão não deixou o palácio de Faraó porque deu 5 minutos de loucura na cabeça dele lá e saiu andando. Foi a revelação de Cristo que tirou esses homens da vida que eles tinham. E o autor de Hebreus está dizendo para a igreja, olha, nós precisamos ver isso, porque é para esta obra que Deus está fazendo que nós somos chamados. E o que o diabo luta para destruir não é outra coisa senão este caminho em união, em unidade com o Filho de Deus. Então Abraão, ele percebeu, ele viu que Deus tem uma pátria superior para aqueles que têm crido nele. Aí no capítulo 11 de Hebreus, né, nós não vamos ler, mas eu só quero identificar para vocês. Ó, versículo 31. 11:30. Ó, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias.
Aí pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. E que direi mais? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, e aí muitos outros. Que por causa da visão que tiveram do Senhor Jesus, do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, eles viveram uma vida que o autor fala aqui que o mundo não era digno deles. Alguns, por causa disso, passaram pela prova de escárnio, versículo 36. Outros foram açoitados, algemados, presos, apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno. Viveram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Olha como esses irmãos viveram. Quando eles viram, e com certeza eles não viram o que a igreja pode ver hoje, porque Deus estava falando a eles pelos profetas, e alguns destes aqui são os profetas que Deus usou. O apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, ele fala um negócio interessante dos profetas. Ele fala que os profetas, quando profetizaram, movidos pelo Espírito de Deus, eles foram como uma lâmpada no escuro, como uma lamparina nas trevas. Eles trouxeram luz no meio da escuridão. E ele fala lá que essa lamparina, essa luz, ela vai numa crescente até ser dia perfeito. Só que, enquanto os profetas profetizavam, eles ficavam inquirindo a respeito do que estavam falando. Nem eles mesmos, a princípio, tinham plena compreensão do que estavam falando. Mas tiveram uma medida de revelação. E aquilo foi suficiente para colocar estes homens numa rota de colisão com o resto do mundo. Capaz de tirar o Moisés do palácio de Faraó, tirar o Abraão do seu belo palácio lá em Ur dos Caldeus, e de mover tantos irmãos aqui de forma tão firme, que alguns pagaram com a própria vida, porque deram esse testemunho na terra de que Deus está fazendo isso. Só que nenhum desses irmãos nossos aqui do passado, puderam ver a conclusão daquilo que creram. Viram de longe.
A igreja, ela é privilegiada, porque ela já pode ver, se não totalmente, mas uma grande parte disto aqui concretizado. Porque a igreja, como disse João, nós vimos a sua glória. Nós tocamos nela. Nós apalpamos ela com as nossas mãos. A igreja viu o Senhor ressuscitado. A igreja viu o Senhor ascender aos céus e ser entronizado. A igreja ainda não viu o Senhor descendo em sua glória e estabelecendo o seu reino na terra, como o autor de Hebreus coloca aqui no capítulo 1. Isso ela está aguardando. E mantendo o testemunho que estes irmãos aqui do capítulo 11 vêm dando desde Abel. E toda a dificuldade que a igreja tem enfrentado na terra é por causa deste testemunho. Não é porque a igreja é um depósito de moralidade. Não é porque a igreja, a princípio, oferece uma contracultura. Não é porque a igreja é uma religião nova. A guerra espiritual é porque a igreja é um testemunho disto daqui na terra, irmão. É contra isto que o diabo luta. Porque este lugar ele desejou lá nos céus. Subirei ao monte de Deus. E me assentarei no monte de Deus. E serei como Deus. Este lugar estava destinado, reservado ao Filho de Deus. Pois toda a criação de Deus só encontra o seu propósito eterno na raiz de Davi, no leão da tribo de Judá. Olha o que está escrito no capítulo 12, aí de Hebreus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa que nos está proposta? Esta, no Filho de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e agora está sentado à destra do trono de Deus. Observem, queridos, que o Senhor Jesus já terminou o caminho, o percurso que ele, como filho, teria que fazer. Ele já venceu. Ele já foi coroado, ele já foi entronizado. E ele já ganhou todas as condições de abrir o livro e seus 7 selos. Ele é, por conquista, o que dá sentido e proposta a toda a criação de Deus. Ele é o cabeça de todas as coisas. Verso 3.
Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis desmaiando na vossa alma. Veja, a palavra está dizendo que Jesus ele enfrentou a oposição dos pecadores. Para quê? Contra o que os pecadores lutaram? Para que ele não chegasse nessa posição que ele chegou. Então o pecado é uma espécie de cunha que tem como propósito desviar dentro da criação de Deus aquilo que Deus busca. E o que é que Deus está buscando desde o princípio? Que o seu filho seja o centro de tudo. Mas para que ele fosse o centro de tudo, para que todas as coisas estivessem debaixo do seu governo, ele mesmo teria que vencer. E ele venceu. Verso 4. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Então o pecado é uma luta espiritual que visa desviar o homem daquela direção, daquele fim que Deus está dando para a sua criação. Porque lá nos céus, quando o diabo peca, quando o diabo se rebela, o que ele está fazendo? Ele está escolhendo um outro fim para si mesmo. Ele foi criado para a glória de Deus. Ele foi criado para que estivesse debaixo do governo de Jesus. Mas ele não quis isso. Ele deu um outro destino para a sua existência. E quando Deus cria o homem e coloca no Éden como início deste caminho maravilhoso que ia culminar em Jesus Cristo, o diabo já foi lá no Éden e falou para o homem, olha, não é por aí, é por aqui. E o homem aceitou. E quando Jesus vem, o homem desviado, o homem associado a Satanás, ele também vai se opor a Jesus. Quem são estes homens aqui do capítulo 11 de Hebreus? São aqueles que nesta terra andam na contramão da maioria, porque por graça e por obra do Espírito veem o que Deus está fazendo. E se arrependem. E se colocam debaixo do governo de Deus. Mas o autor, ele ainda dá, né, vários nomes para esta obra, e eu queria compartilhar mais alguns com os irmãos. No capítulo 12, versículo 22, está escrito assim, ó. Irmãos, não tendes chegado, mas tendes chegado ao Monte Sião. Esta obra maravilhosa em Cristo Jesus, aí no versículo 22 do capítulo 12, o autor chama de Monte Sião. Se você ler a palavra de Deus, lembrado disso, você vai descobrir
que a expressão Monte Sião, ela aparece muitas vezes na Bíblia. Muitas vezes. E se você achar que Monte Sião é apenas um lugar geográfico, você está perdendo toda a verdade que está presente nessa expressão. Monte Sião na Bíblia é um tipo da plenitude de Cristo. Esse lugar, esse Monte Sião, ele existe. Ele faz parte do monte, do templo lá em Jerusalém. Quando Davi conquista a cidade lá de Belém, e ele começa a construir algumas coisas lá em Jerusalém, aliás, ele constrói o seu palácio, o palácio do rei, no Monte Sião. E Davi é um tipo de Cristo. Então ali é criada a figura, né, do governo de Cristo. Porque a casa do rei foi erguida ali no Monte Sião. Mas aquilo era apenas uma figura. O autor de Hebreus agora está interpretando esta figura. Ele está dizendo que a igreja, ela foi chamada, ela foi levada, ela foi atraída ao Monte Sião, ao verdadeiro Monte Sião. Aonde o governo verdadeiro, aonde a raiz de Davi tem o seu governo eterno. Ainda no versículo 22, esta obra é chamada de Jerusalém Celestial. Ou seja, a igreja foi chamada para a Jerusalém Celestial. E se você notar, o autor aqui ele está fazendo uma comparação, né? Ele está dizendo que o povo de Israel, enquanto se movia naquelas sombras, eles não puderam participar dessas realidades. O povo de Israel, por exemplo, não foi chamado para o Monte Sião, ele foi chamado para o Monte Sinai. Ele foi levado, né, até o pé do Monte Sinai. E lá no Monte Sinai foi entregue a lei. O povo não pôde nem tocar no monte. Até um animal, se tocasse no monte, era para ser apedrejado. E o autor está dizendo aqui, olha, vocês não foram levados, né, para o Monte Sinai, vocês foram levados para o Monte Sião. Vocês não foram levados para aquela Jerusalém física, vocês foram levados para a Jerusalém celestial. Porque aquela da terra era um tipo da celestial. O que mais? Ele chama, né, essa obra maravilhosa aí, né, de Jerusalém Celestial, e também a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Meu Deus! Ou seja, nesse domínio do Filho de Deus, nesse domínio eterno do Filho de Deus, aonde ele aparece cantando e ministrando louvores a Deus junto com seus irmãos, é descrito aqui como Monte Sião, como Jerusalém Celestial e como uma incontável, né, hostes de anjos, falando de um ambiente espiritual, celestial,
que hoje nós não temos nem condições, né, de imaginar isso. E é uma assembleia universal, ou seja, a reunião de todos os santos de todas as épocas, que João, um pouquinho para frente, ele vai ter uma visão dela, né? Ele diz que lá tem gente de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças. Impossível ser contado, é como as estrelas do céu. Interessante isso aqui, né? Universal, assembleia. Ou seja, Deus só tem uma reunião, viu, irmão? Deus só tem um povo. Deus só tem uma casa. A igreja dos primogênitos, ainda no versículo 22. O que é isso? A igreja dos primogênitos. Coisa maravilhosa você poder afirmar em Cristo Jesus que faz parte da igreja dos primogênitos. Dos primeiros. Vai ver lá no começo Deus separando, né, os primogênitos para ele, para os filhos de Israel. Depois ele troca, né, os primogênitos pela tribo de Levi, né? Mas a princípio Deus tomou para si os primogênitos. E nós sabemos que lá dentro da lei o primogênito tinha uma bênção dobrada, né? Era um privilegiado. O que mais nós temos aí? Versículo 23. Diz aí, né, que a igreja do primogênito arrolado nos céus. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ou seja, a igreja do Senhor participa em Cristo deste povo celestial, espiritual, descrito aqui como povo justo e aperfeiçoado. Irmãos, o Senhor Jesus mais que uma vez disse que aqueles que sofrem, né, por causa de injustiça na terra, quando o seu reino se manifestar, eles vão se alegrar muito, porque eles terão fartura dessa justiça. Eles não viram aqui neste mundo. Até Ló, que acabou indo morar em Sodoma, o apóstolo Pedro diz que ele sofria no seu espírito justo o pecado daquela cidade. Ou seja, todo aquele que tem seus olhos abertos, né, e vê o Filho de Deus, descobre
que um dia este mundo injusto terá passado e ele viverá num reino de justiça e junto com justos. E isso é maravilhoso. E fala mais algumas coisas, né? Versículo 24. Chama isso de uma nova aliança, que Jesus é o mediador. Fala do sangue da aspersão. E fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Aí quando ele chega no versículo 35, ele começa uma exortação, né? Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Você está entendendo por que o autor de Hebreus repete isso várias vezes? Porque Deus tem falado. E os que têm crido, os que têm visto, e têm respondido, têm formado um exército, têm formado um batalhão, né, de filhos, que em todas as gerações, em toda a história dos filhos de Deus, têm dado testemunho disso na terra. E na medida em que Deus foi falando, que Deus foi mostrando, isso foi crescendo. E a igreja, ela é privilegiada porque o Senhor Jesus mostrou isso plenamente. E sendo mostrado plenamente o que está no coração de Deus, o que Ele está fazendo, a sua obra, aumenta aí muito a responsabilidade de quem ouve. E aí nós temos várias exortações no livro de Hebreus. E aqui no versículo 25 começa mais uma. Tende cuidado, não recuseis o que fala. Pois se não escaparam aqueles quem? Todas aquelas gerações que haviam passado. Especialmente o povo de Israel. Porque o povo de Israel, dentre todas as nações, foi aquela que teve o privilégio de ouvir essas coisas em plenitude. Se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra. Quem advertiu os homens durante séculos e fez isso da parte de Deus? Os profetas, não foi? Muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Por que do céu? Nós, a igreja, ela é privilegiada. O próprio Deus se fez carne, se fez homem e veio falar, veio mostrar. E não só isso, quando ele ascendeu aos céus, o Espírito Santo foi derramado e ele tem dado testemunho destas coisas. Aqui no capítulo 1, não sei se vocês observaram, deixa eu aqui. O autor vai falar que o próprio Deus tem dado testemunho destas coisas. Capítulo 2, versículo 4. Depois de exortar os irmãos, né? Ele fala assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação?
a qual tendo sido anunciado inicialmente pelo Senhor, foi-nos confirmado depois pelos que a ouviram. E não só isso, dando Deus testemunho juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres. Então, quando o Senhor fez aqueles milagres na terra, quando esteve aqui entre nós, era muito mais do que resolver a necessidade dos homens ali. Quando o Senhor Jesus curou, quando o Senhor Jesus ressuscitou, quando Ele interveio, né, na natureza, o objetivo maior daquilo ali era dar testemunho de que Ele era aquele de quem Deus vinha falando desde o começo. E isso não mudou, irmão. Depois, quando os apóstolos saíram, dando testemunho de Jesus, o autor de Hebreus está dizendo aqui que Deus foi com eles, dando testemunho. Fazendo o quê? Sinais, prodígios e milagres. O autor diz que isso aumenta muito a responsabilidade de quem ouve. Ele diz: aqueles que ouviram Moisés lá no deserto e foram incrédulos, morreram lá no deserto. Moisés falava da parte de Deus. Ele diz: nós não vamos escapar se negligenciarmos ou se recuarmos, ou se não dermos ouvido àquele que dos céus nos fala. Ou seja, o próprio Deus tem falado e testificado. Versículo, mas já vamos encerrar. 12, 28. A 26, né? Aquele cuja voz abalou a terra. Quando foi que Deus abalou a terra? Quando Ele falou por meio de Moisés lá no Monte Sinai. Quem não deu ouvido ao que Deus falou ali no Monte Sinai, morreu no deserto. Cuja voz abalou a terra. Então, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Se não escapou ninguém que disse não para aquilo que Deus falava através de Moisés e dos profetas, e fazendo abalar a terra, e fazendo milagres, aqueles que disseram não àquela revelação de Jesus, o autor está dizendo, também não escapará agora, porque o próprio Deus tem dito que Ele vai fazer abalar não a terra, mas Ele vai fazer abalar agora até os céus. Ou seja, o testemunho de Deus será pleno. Ele falará de um reino inabalável. E isto deve trazer para o nosso coração o que, irmãos? Reverência
e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Eu ministrei um tempo atrás aqui para os irmãos que todas as vezes que o homem se levantou contra o propósito de Deus em Cristo Jesus, veio juízo sobre o homem. Aliás, o juízo que vemos na Bíblia está diretamente relacionado com isso. Porque o pecado nada mais é do que um não para Cristo. Enquanto não enxergarmos isso, não sabemos o que é o pecado. O pecado não é uma coisa ruim que a gente faz que vai prejudicar a nossa vida. E que devemos parar de fazer porque senão a gente vai se dar mal. Essa é uma visão muito pobre do pecado. Se já ela é terrível, mas ela é fichinha. A questão do pecado é mais séria. A questão do pecado é alguém dizer não a Deus naquilo que ele tem em Cristo Jesus. Então, quando Israel disse não, porque ele não deu crédito ao que Deus falou, ele morreu no deserto. Quando na geração de Noé o pecado cercou a humanidade de uma tal forma que ela ia ser destruída, Deus enviou o dilúvio. Quando Sodoma ali se tornou uma célula de um tipo de humanidade que não tem recuperação, Deus fez cair fogo e enxofre do céu. E o anticristo é o ápice disso. Quem é o anticristo? É o chefe dessa rebelião. Ele é o homem do pecado por causa disso. Ele é aquele que vem com o maior não que já passou por este mundo em relação a Cristo. E nós sabemos o que a palavra de Deus fala, o que vai ocorrer com ele. Então nós vamos encerrar aqui, duas coisas importantes aqui no livro de Hebreus para a gente fechar esse pensamento. No capítulo 3, versículo 21, dê uma olhadinha. 3, 21. O autor está pedindo, e desejando que ocorra algo maravilhoso com os irmãos. Ele diz: vos aperfeiçoe, se referindo a Deus, em todo o bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Nós temos aqui o resumo. Nós temos aqui o que Deus está buscando. E o autor está vendo isso. E ele está desejando que isso seja realizado na vida dos irmãos. Que ele vos aperfeiçoe todo bem, para cumprir a sua vontade. Ou seja, que vocês sejam realmente participantes de Cristo Jesus em toda a sua glória. E isso diante dele, a quem seja a glória por todo sempre. Amém. Se você for lá para a carta de Efésios, no capítulo 1, no versículo 5 e 6, depois no 9 e 10, você vai encontrar isso lá. Paulo está mostrando lá o que move o coração de Deus desde a eternidade. O que vai realmente glorificar a Deus por toda a eternidade. É quando todas as coisas estiverem debaixo desse governo, desse encabeçamento do Filho. E esta é a obra de Deus. Deus não está envolvido com nenhuma outra coisa, a não ser com isso. Mas os irmãos ali, desse lugar, que receberam esta carta, a Bíblia aqui acabou. Estão me escutando?
falando aqui sem nada. Amém. Olha. Esses irmãos, eles estavam atentos. Como que adormecidos em relação a isso. Eles pararam. Ou seja, o Senhor estava indo e eles estavam ficando para trás. Vamos dar uma olhadinha nisso, no capítulo 5? Versículo 11. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. O irmão que falou aqui não pôde falar tudo. Imagina se ele falasse, né? A esse respeito, ou seja, acerca desta verdade maravilhosa, desse propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, disso que realmente ocupa o coração de Deus, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quê? Porque elas em si são difíceis? Não. Mas elas se tornaram difíceis porque os irmãos tinham se tornado tardios em ouvir. Explicar uma coisa difícil para quem tem agilidade e habilidade de entender não é complicado, ou é? Não é. O Alan sabe disso. Mas explicar uma coisa até simples, para quem tem dificuldade de entender, se torna impossível. Como falar daquelas coisas que Arão viu, que Abel viu, que Moisés viu, que os profetas viram, que homens deram a vida por causa delas, que se tornaram, pessoas que este mundo não era digno deles. Como falar destas coisas para quem não tinha mais capacidade de receber, de entender, de discernir? Irmãos, o Espírito de Deus não está de férias. Ele não se aposentou. Ele tem ciúme de nós. Ele deseja ardentemente abrir o véu, tirar o véu, rasgar o véu, mostrar a face do Filho de Deus para todos nós. Mas nós temos nos tornado pessoas difíceis de ouvir, de entender, de receber o que o Senhor tem para falar para nós. Tardios. Pois com efeito, e aqui ele explica, ele dá a prova do que ele está falando. Quando deviam ser mestres atentando ao tempo decorrido, tendes necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Eles tinham anos de conversão. E por aqueles anos de conversão, o autor está deduzindo que eles já deveriam ter adquirido a capacidade de anunciar o Senhor. Mas estavam precisando receber de novo. E leite.
E eles são chamados aqui de crianças. E no capítulo 6, aí nós temos a parte mais dura disso, né, irmãos? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, das obras mortas, da fé em Deus e do ensino de batismo, da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Ele diz, eu não vou ficar, a princípio, ministrando para você estas coisas básicas. Se Deus permitir, quem sabe um dia. Aí ele fala pesado, né? Ele diz, porque é impossível. Pois que aquele que uma vez foi iluminado, ou foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o à ignomínia. Ou seja, quem não responde da maneira correta àquilo que tem ouvido, se expõe a um risco muito grande, irmãos. É uma coisa muito séria. De ficar para trás. Se você olhar ali na história do povo de Israel, nós vamos dar uma olhadinha nisso em outras ocasiões. Quando o povo deixou de crer naquilo que o Senhor estava falando, ou seja, Deus estava indo para lá e eles queriam ir para cá, eles não só disseram não para o Senhor, mas eles se tornaram inimigos do Senhor. Não foi uma nem duas vezes que eles quiseram dar um jeito de Moisés, não foi verdade? Você já leu isso? Por quê? Porque todas as vezes que o homem não vê Cristo, ele só tem um caminho para seguir. Só um. Ele vai seguir o caminho da inimizade contra Deus. No Novo Testamento fala assim que todos nós éramos o quê? Amigos de Deus? Inimigos de Deus. O Novo Testamento fala que havia uma inimizade entre nós e o nosso Deus. E o autor de Hebreus colocou no capítulo 12, que nós lemos, que Jesus enfrentou grande oposição dos pecadores, ou seja, aqueles que não foram capazes de ver que ele era o Filho de Deus, foram automaticamente os seus adversários. Ninguém ficou em cima do muro. Todos que não viram que Jesus era o Filho de Deus, gritaram naquele pátio na presença de Pilatos, coloque ele numa cruz. É disso que o autor está falando. Todo aquele que não vê o Filho de Deus, o diabo vai arrebatar ele como seu cooperador. Jesus um dia disse, quem não é por mim é contra mim. O maior interesse que o diabo tem, irmão, é que os nossos olhos continuem fechados, que o Senhor Jesus não seja visto por nós. Porque só temos uma chance. Aquela que foi dada aos nossos irmãos,
Podemos citar muitos aqui, mas eu vou citar só um. Pedro. Quando o Senhor Jesus falou que Ele era nosso pão, nosso alimento. A palavra diz que todos foram embora. Ou discípulos foram embora. E o Senhor então pergunta para os apóstolos: vocês querem ir também? Pedro respondeu: mas para quem iremos nós, Senhor? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Quem não viu, foi embora. Quem viu, ficou. Nestes últimos dias, irmãos, esta é a obra que Deus vai fazer em nosso meio. Ele já está fazendo. Se você ver o que a palavra de Deus mostra e revela do Senhor, você será levantado como um testemunho. Mas se você não ver, você estará se colocando numa situação de alto risco. Porque não tem um caminho, uma posição intermediária. Louvamos a Deus que todo aquele que um dia se arrependeu e recebeu fé para se unir a Cristo, isso foi feito porque ele já recebeu uma dose de luz, uma porção de luz. Mas isso precisa ser expandido, aumentado. Porque esses irmãos aqui também receberam. Provaram da palavra de Deus, ou do falar de Deus. Tocaram o mundo vindouro, experimentaram o poder do mundo vindouro. E o autor está dizendo: vocês pararam, vocês estão caindo. E vocês correm o risco de se tornarem inimigos de Deus. Gritando para que o Senhor seja de novo colocado na cruz. Que o Senhor nos der graça, irmãos. Próxima oportunidade, nós vamos ver que o nosso ajudador não é outro senão o Senhor Jesus. Nenhum de nós sozinho é capaz de segui-lo. Mas nós vamos ver também que antes de nós, ele já percorreu esse caminho. Ele conhece ele em todos os detalhes. Não há nenhum lugar que você tenha que colocar seu pé que ele já não colocou o dedo. E nenhuma experiência como ser humano você tem que passar aqui nessa terra que ele já não passou. Israel não pôde entrar em Canaã, que era um tipo de Jesus, porque ele não tinha condições. E o sumo sacerdote que ele possuía não tinha poder de introduzir naquela terra. Mas a igreja tem. Ela em si não tem. Mas ela ganhou um sumo sacerdote, que é poderoso, como precursor, para nos introduzir nesta vitória dele. E então Deus terá este filho ministrando louvores juntamente com seus irmãos, porque é isso que ele está buscando desde antes da fundação do mundo. Temos um sumo sacerdote. Senhor, obrigado por esse privilégio, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, por graça Tua, seja ministrada de forma continuada, Senhor, no nosso coração. E só o Senhor é capaz de vivificá-la, Senhor, em nossos espíritos. Confiamos e esperamos no Senhor. Obrigado por esta noite, por este lugar, por essa liberdade que temos na Sua presença.
No nome do Senhor Jesus.